Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão do SIG Farmacologia e Terapêutica, que é o Grupo de Interesse Especial em Farmacologia e Terapêutica. O SIG Farmaco pertence à Rede Universitária de Telemedicina, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiada pela financiadora de estudos e projetos e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. No próximo slide, nós podemos ver que o SIG Farmaco é uma iniciativa para uso da estrutura de vídeos e webconferências da RUT, para reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Podemos ver no slide seguinte que o SIG Farmaco, né, hoje tem uma abrangência nacional. Inicialmente, em 2018, era restrito às instituições que tinham as salas físicas da rede RUT e que, posteriormente, com o avanço da tecnologia, hoje pode-se fazer o acesso de forma remota em qualquer local e, portanto, hoje passamos de 21 instituições participantes inicialmente para mais de 50, mais de 60 hoje. O SIG Farmaco ele é coordenado pela professora Maria Cristina Werneck Avellari, pela professora Rosile Godinho, da Unifesp, pelo professor Emiliano Barreto, da UFAL, pelo professor François Noel, da UFRJ, e por mim, Paulo Guidini, aqui da UFG. No slide seguinte, a gente tem o aviso, né, para que todos os participantes mantenham os microfones e câmeras desligadas, né, para que possa manter a qualidade do áudio durante a conferência. As apresentações também podem ser vistas de forma escrita através das línguas inglesa, espanhol e portuguesa, utilizadas no ícone onde vocês ativam as legendas. Pedimos a todos os participantes que informem seu nome e instituição no chat e, durante a palestra, dúvidas e comentários que os participantes tenham podem deixar escrito no chat, que posteriormente a moderadora da sessão irá apresentar ao palestrante ao final da sua fala. No novo slide, nós vemos o procedimento para o registro, para o acesso à sala e para o registro das presenças nas reuniões. Vocês devem acessar o endereço rcc.rnp.br/RUT/ao vivo. Para aqueles que não fizeram o seu cadastro, devem inicialmente fazer o seu cadastro. E para aqueles que já têm o cadastro, apenas fazer o login. Para os que necessitam fazer o cadastro, há um procedimento, é só selecionar cadastre-se, preencham seus dados e depois confirmem no seu e-mail a confirmação do cadastro. Posteriormente, no slide seguinte, a gente vê, uma vez feito o cadastro e o login, vocês verão as sessões do SIG que estão ao vivo. No caso, devem selecionar a sessão do SIG ao vivo, que tem data e horário agendados. No caso do SIG Farmaco, é toda terceira quarta-feira de cada mês, e o link é liberado 1h30 antes da sessão iniciar. Clicando no acessar a sessão ao vivo, vocês verão na tela seguinte ícones onde vocês deverão selecionar o que vocês desejam. Lembrando que são 5 opções, entre as quais aqueles que desejam posteriormente o certificado de participação obrigatoriamente têm que escolher o ícone que diz desejo registrar minha presença na sessão. Chamo a atenção para esse detalhe, pois muitos participantes, principalmente estudantes que posteriormente precisam acessar esse certificado, não conseguem ter o acesso se não fizerem esta seleção inicial de registrar presença na reunião. Uma vez feito isso, já entra, então, no acesso da sessão ao vivo na sala virtual do SIG Farmacologia e Terapêutica. No slide seguinte, chamando a atenção, mais uma vez,
Pedimos aos participantes que, porventura, estejam com o microfone aberto para que desliguem, para evitar ruído. O certificado de participação, outro ponto importante que chama atenção é que, para ter esse certificado emitido, o participante deve, pelo menos, participar na metade do tempo da sessão. Ou seja, nossa sessão do SIG tem 1h30, para ter o certificado ele deve se manter conectado por pelo menos 45 minutos. No slide seguinte, nós vemos como se acessa o certificado de participação. O participante deve acessar o seu cadastro, fazer o seu login. Na sua página, no seu perfil, vai ter o ícone onde diz certificados. Uma vez clicando nesse ícone, vocês poderão acessar o certificado da sessão que participaram anteriormente. No slide seguinte, nós vemos a estrutura da sessão do SIG, que é composta por uma estrutura de 5 unidades, a inicial de boas-vindas, posteriormente a apresentação do tema e palestrante feito pelo moderador da sessão, posteriormente o palestrante faz a sua apresentação num período de 35 a 40 minutos, na sequência vem o debate com os participantes da sessão e, por fim, o encerramento e registro da participação. No slide seguinte, hoje nós temos como palestrante o professor Stephen e como moderadora da sessão a professora Áurea Elizabeth. Portanto, nesse momento, passo a palavra para a professora Áurea para que ela dê sequência a essa sessão. Obrigado, professora Beth. Bom dia a todos e todas, bom dia, Paulo, bom dia, Stephen, bom dia, ouvintes presentes. Primeiro eu quero agradecer ao Sigifar pelo aceite, né, das minhas sugestões de convidados, e agradecer ao professor Stephen por aceitar estar aqui com a gente hoje. É uma honra poder apresentá-lo e ouvir um pouco do seu trabalho. O professor Stephen Hislop, ele é graduado em Bioquímica e Zoologia pela Universidade de Leeds, doutorado em Fisiologia na Universidade de Londres, e veio fazer um pós-doc na Unicamp entre 89 e 94, e dali já virou professor assistente doutor da Unicamp, e está desde 94, né, como no hall de staff da Unicamp, né? Ele atua na área de toxinologia e farmacologia bioquímica e molecular. E ele tem quase 200 publicações entre artigos e livros publicados. E os seus projetos, que foi o que me chamaram a atenção, ele tem esse estudo voltado à fisiopatologia de peçonhas e toxinas, que busca novos mecanismos e mediadores na ação hemodinâmica de venenos e toxinas animais. Foi por esse projeto que está vinculado a um NCT em venenos e toxinas que eu conheci o trabalho dele numa apresentação lá na SBEFT do ano passado, de uma aluna de mestrado dele, falando de invertebrados e falência cardíaca em baratas, o que me chamou muito a atenção, né? E ainda mais se a gente pensa na farmacologia, de pensar nos 3 R's, né? Do Reduce, Refine and Recycle, como que ficaria nas nossas vidas esse trabalho. E ele também tem um trabalho interessante de ação neuromuscular e neurotoxicidade de peçonhas ofídicas. E diz que a barata é um modelo fantástico para estudar a junção neuromuscular com todas aquelas patinhas e articulações, né? Eu disse a ele ontem que agora eu estou com um pouco de parcimônias para quando eu me deparo frente a frente com uma barata, enfim, sabendo que ela tem coração, é assustador. Mas ele tem várias orientações passadas, já pôs mais de 50 egressos no mercado aí, entre mestrados, doutorados e supervisões de pós-doc. Tem 4 mestrandos atualmente, orienta 4 doutorandos, supervisa 2 pós-docs e tem uma iniciação científica. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. E agora a palavra é sua, professor Stephen. Muito obrigado, professora Áurea, e também o professor Paulo, pelo convite, por
pela oportunidade também de falar um pouco sobre aquilo que nós estamos fazendo. É um pouco difícil, porque aqui eu só enxergo a apresentação e não quem está na plateia, mas eu acho que a Maia também está com a câmera desligada. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão de invertebrados como modelos alternativos na toxicologia e na toxicologia. Na verdade, esta oportunidade surgiu, como a professora Áurea falou, no ano passado nós fizemos, a Isabelle, aluna de doutorado, ela fez uma apresentação na sessão lá de produtos naturais, coordenado pela professora Pagnolia, lá acho que do Paraíba, João Pessoa, né? E a gente apresentou algumas coisas de resultados, a gente vai rever alguns deles hoje. E nessa oportunidade, a professora Áurea, com outro colega que estava junto, realmente ficou impressionado com essa questão de coração de barata e outras coisas que a gente mostrou. Mas realmente é uma área interessante, é uma área que está crescendo muito, como vocês vão ver, e vale a pena atentar para esta questão. Em termos de apresentação, eu quero falar na primeira parte de uma forma geral sobre invertebrados. O foco principal vai ser em insetos, e posteriormente a gente vai afunilar para falar de barata especificamente, porque são o grupo que é mais estudado hoje em dia dentro dos invertebrados de modo geral. Entretanto, há muitas oportunidades, modelos interessantes a serem descobertos dentro dessa questão, e espero que essa palestra possa estimular e interessar algumas pessoas a enveredar por esse lado. Eu vou tentar ser mais geral, no sentido, não vou entrar tanto em mecanismos farmacológicos, via de sinalização, assim, quero mostrar para vocês mais assim, as possibilidades que existem nessa área e os modelos que são fáceis de serem acessados ou de serem montados no laboratório sem grandes infraestruturas, grandes recursos financeiros, e é uma coisa bastante interessante nesse sentido. Eu devo dizer assim, a apresentação, a parte falada vai ser em português, mas toda a apresentação está em inglês, então vocês poderão acompanhar, acho que com os dois modos de apresentação. Quero já de cara agradecer os alunos que tenham trabalhado nesta área comigo, e também especialmente o colega, o professor Chariston, André Dalbello, que está nos assistindo também, porque ultimamente a gente tem trabalhado bastante sobre essa questão, eu mais na parte de venenos e ele na parte de pesticidas, como a gente vai ver, tá certo? E como foi falado, vocês podem, com dúvidas, entrar no chat lá, e depois na sessão de discussão a gente vai tentar resolver e responder as dúvidas, tá? Muito bem. Então, aqui eu sou, como já foi falado, sou professor aqui do Departamento de Farmacologia, e já estou aqui faz muito tempo. Historicamente, esse departamento tem trabalhado com venenos animais, venenos e toxinas isolados. O nosso departamento ele tem 60 anos, desde que a farmacologia iniciou aqui na Unicamp. Foi fundado o departamento pelo professor Oswaldo Vital Brasil, que era filho do Vital Brasil, que fundou o Butantan e também o Instituto Vital Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, tem uma longa histórica, e hoje em dia são poucos, eu e talvez mais uma ou duas pessoas aqui no departamento que mexem com isso, mas no passado já teve muito mais pesquisadores docentes envolvidos. Muito bem, vamos começar aqui só relembrando a questão da diversidade de invertebrados. Realmente, todas as espécies de animais conhecidos, os invertebrados correspondem a pelo menos em torno de 80%. Tá? Tem uma divisão nesse gráfico de pizza que mostra assim, os coleópteros, que são os principais, que são os besouros, depois tem os himenópteros, as abelhas, vespas, etc., os lepidópteros,
as dípteros, que são os vários tipos de mosca, pernilongos, etc., e outros insetos, e também tem outros artrópodes. E então, quando você compara, por exemplo, esse número com o número de mamíferos, temos em torno de 5.000 espécies, enquanto com relação aos artrópodes, de modo geral, a gente está falando de mais de 1.200.000 espécies. Então, é uma diversidade muito grande. Se você olhar do lado direito, você vai ver outros números e também a divisão taxonômica, desde a questão dos planteamentos equinários e anelídeos, etc., chegando nos insetos, crustáceos e animais relacionados. Agora, tem um lado que a gente muitas vezes não se lembra, não se toca, que é a influência da atividade humana sobre essa questão dos insetos e dos invertebrados. Há uma estimativa de que as atividades humanas e o uso que o humano faz desses insetos e desses organismos invertebrados, mas principalmente insetos, chega a esses números que a gente fica assustado, ou seja, de 100 trilhões a 10 quadrilhões de insetos por ano são afetados por atividades humanas, principalmente por 3 áreas de atividade: o uso de pesticidas na agricultura, o consumo humano, que está crescendo cada vez mais, já é uma coisa milenar, e o consumo de insetos para produzir ração para animais de criação e de estimação, e também o uso que cada vez crescente de insetos invertebrados no meio científico e para fins regulatórios na sociedade, tá? Mas associado a isso tem essa questão que corre em paralelo, que é a população humana, que está crescendo. Então, a estimativa até 2100, a população vai estar em torno de 11 bilhões. Hoje estamos em torno de 8 bilhões, se não me engano. Então, precisa de uma fonte simples, fácil de manter, barata e que rica em proteína. E realmente os insetos, principalmente entre os invertebrados, fornecem isso. Então, mesmo hoje, pelo menos 2 bilhões de pessoas já usam insetos como fonte primária de proteína, ou seja, não é carne bovina, nem de frango, nem de aquelas carnes que nós estamos mais associados. E existe essa indústria, e a AFF, por ano produz em torno de 1 trilhão de insetos para revender no mercado para as diferentes finalidades de consumo humano ou de animal ou para outra finalidade. E a expectativa é que isso vai chegar em torno de 8 trilhões no ano 2030. Agora, vale lembrar, só para contextualizar isso, se você olha o número de animais, aves e mamíferos que são sacrificados para consumo humano por ano, em torno de 80 bilhões, tá certo? Globalmente. Então, o uso que se faz de insetos, o impacto é muito maior do que a gente às vezes imagina. Esse gráfico é um gráfico interessante porque ele mostra a tendência do mercado sobre insetos comestíveis no mundo. Então, a estimativa, novamente, até o ano 2030, que já vai ter em torno de quase 6 bilhões de dólares, vão ser gerados, digamos assim, pela venda, pela comercialização de produtos à base de insetos, né? Tem países onde isso é bastante comum. O México é um exemplo clássico, tem as feiras onde você compra, do mesmo jeito que a gente compra aqui camarão salgado, camarão seco, você vai nos mercados, você compra o seu grilo, seu gafanhoto, seu escorpião, o seu larve seca, etc., conforme mostra essa figura aí. Então, já é uma coisa também cultural e milenar. Quando a gente fala sobre isso em relação aos seres humanos globalmente, tem 3 espécies que são, ou pelo menos 3 grupos de invertebrados que sobressaem para consumo humano. Primeiros são esses mealworms, tenébrios, né, que é aqueles larvinhos de trigo que a gente chama, muito usado para consumo humano, e também os grilos lá embaixo. E também tem essa mosca que chama Black Soldier Fly, que é muito usado para produzir farinhas para a aquacultura,
piscicultura e outras coisas relacionadas, e também para bichos de criação e de estimação. Então, lá na União Europeia, onde isso já é bem estabelecido, tem toda uma série de regulações, ou leis que regulam essa produção desses animais, já tem algumas espécies bem conhecidas e que são bem usados por lá. Então, começa desde essa Black Soldier Fly ali, da Hermetia illucens, tem a mosca doméstica, também que é produzido para consumo, tenébrio, vários tipos de grilo, e até o bicho da seda entra nessa questão. Agora, dentro dessa aí, obviamente, surge essa questão da preocupação do bem-estar, tá? E hoje essa é uma área que está realmente tomando proporções rapidamente assim, mais amplas, desde a questão da criação para o consumo, chegando à questão do uso na ciência ou para pesquisa. Durante muito tempo se tinha essa ideia de que o inseto não sente dor, inseto não tem, não vou dizer emoção, mas não tem o lado, digamos assim, como é que vou dizer, emotivo, não sei se é bem essa a palavra, mas hoje em dia tem cada vez mais evidência da possibilidade de certos animais sentirem dor, dentro desse grupo, especialmente os mais no topo da lista estão as abelhas, que são animais extremamente sociais, e depois as baratas e os grilos e outros animais. Então, é uma área que realmente está crescendo muito, e a preocupação em relação a isso. Aí, no final de maio, saiu uma carta na revista Science, justamente tocando nesse assunto, repensando a questão do bem-estar dos invertebrados. E aí ele de uma página só, boa parte do texto está aqui nas próximas figuras, mas ele salienta essa questão de que enquanto tem proteção bastante detalhada, rigorosa, extensa para vertebrados, até agora, até o momento, se tem basicamente o uso livre, sem muita restrição para os invertebrados. Os únicos que têm, de modo geral, algo nas legislações que são incluídos na legislação para vertebrados são os cefalópodes, ou seja, lulas e polvos, e alguns crustáceos, certos tipos de lagosta, talvez, e caranguejos. Fora isso, os outros insetos e outros invertebrados estão fora do alcance da maioria das leis que cuidam dessa questão do bem-estar. E aí ele elenca alguns animais, os artrópodes como abelhas, formigas, cupins, baratas, aranhas, famosos assim, drosófila, que todos eles, de alguma forma ou outra, têm capacidades cognitivas dentro das limitações de cada um, mas mostram diversos tipos de atividades que muitas vezes são considerados para vertebrados como sendo algo relacionado à ciência, ou seja, capacidade de sentir, de se demonstrar emoção, etc., inclusive a questão da dor. No entanto, por algum motivo, isso não tem sido tão aplicado aos invertebrados. Ele vai falando, dá um exemplo específico, a questão de anestesia, que não é usado na maioria dos casos em que você vê trabalhos com invertebrados, não se usa muitas vezes a anestesia ou uma anestesia muito superficial. Mas o que quero chamar a atenção, algumas sugestões, recomendações que são feitas nessa carta, né? Primeiro que ele sugere que seja aplicado esse que é chamado de princípio de precaução para animais sencientes, ou seja, essa ideia de que quando há dúvida, então você deve supor que. Então, eu não tenho evidência, não sei exatamente se está sentindo dor, ou está sofrendo, etc., mas já que eu não sei, não tenho certeza, então vamos supor que realmente tem essa capacidade. Uma questão mais ou menos de controlar, digamos assim, o nosso uso. Segundo é aplicar esse que eles chamam dos 5 R's, ou seja, são os 3 R's clássicos, que é substituir, reduzir, refinar, mas também acrescentar essa questão ao respeito ao animal, a responsabilidade na hora de
de fazer os experimentos. E depois faz essas considerações em relação ao desenho experimental, ou seja, práticas, princípios que são aplicados aos vertebrados, que devem ser também aplicados às investigações, os estudos com invertebrados, a questão do número de animais, questão de ter uma anestesia adequada, esse endpoints aí, como é que se determina, onde já chegou um grau suficiente de experimento para o animal não sofrer demais. E, por último, ele começa a fazer essa sugestão de que até órgãos ligados à Organização das Nações Unidas deveria incorporar, então, legislações, provisões, etc., medidas para começar a lidar com isso. Ou seja, não vai demorar muito, eu acho, para a gente começar a ter que lidar com as questões éticas relacionadas a isso. Hoje em dia, quando a gente lê artigos ou quando a gente mesmo conversa sobre isso, a gente fala, uma das vantagens é não ter que passar por comitê de ética. Mas talvez os dias desse esse tipo de mentalidade já são contados, talvez, para surgir essa nova norma em termos de como lidar com isso do ponto de vista ético. E é interessante, quando você pega alguns animais, você tem indicadores, estudos que mostram, por exemplo, que tem indicadores ou de estresse ou de saúde mental, né? Quando a gente fala saúde mental para invertebrado, parece um negócio assim que não faz muito sentido, mas cada vez mais há indício de que realmente tem coisas relacionadas a isso. Então, você tem aqui um exemplo, aqui inseto genérico nessa foto, mas você tem a perda de peso ou sobrepeso, o que está associado a isso, disfunção cardíaca, questão de metabolismo de lipídios, sinalização por insulina, função imune, expectativa de vida, está associado à ansiedade, desconforto, exaustão, fome, depressão, ou seja, se você olhar essa lista, parece que a gente está falando de ser humano, ou pelo menos de vertebrado, né? Então, você tem ali essa figura até interessante, porque lá embaixo, à direita, ele tem uma definição dos símbolos, em que você tem essa ideia de cada região, digamos assim, do organismo tem alguma coisa a ver com o que está sendo observado em termos de função fisiológica. Então, tem essa questão, quando você pega a literatura para ler sobre insetos, tem essa possibilidade de você aplicar os 3 R's aplicados a vertebrados, se aplica também a insetos, ou invertebrados de modo geral. Esse esquema aqui que está mostrado, não vou ler todo ele, mas é interessante porque até na questão de quem faz trabalho de campo, por exemplo, que vai fazer coletas, se deve ou não sacrificar o animal, levar para o museu, levar para o laboratório, se deve fazer a coisa só no campo, soltar depois o animal, até nisso entra essa questão ética e os 3 R's nas considerações. Outro aspecto é o que eles chamam das 5 liberdades, ou seja, que a gente deve pensar assim, que o animal deve estar livre de sede, fome e comida ou ração inapropriada, deve estar livre também de qualquer tipo de inconveniência ou perturbação física, psicológica, a questão da dor também, dano, lesão, medo também, o estresse crônico, e coisas que limitam o comportamento natural. Então, se você pega, por exemplo, abelhas, se você vai estudar abelhas individualmente, isso só o fato de você separar a abelha do resto da colmeia já é um estresse, porque a abelha é um animal extremamente social, comparado com algumas aranhas, por exemplo, que são bem solitárias, vespas solitários, etc. Então, tem uma série de coisas envolvidas aí. A outra coisa que vale a pena a gente chamar, esse é o único slide que está em português, mas que essa questão, contrastar, digamos assim, o uso de invertebrados e o uso de invertebrados como modelos alternativos. São duas coisas bem diferentes, ou seja, eu posso usar um invertebrado, inseto, ou minhoca, para estudar o que acontece no meio ambiente, na ecotoxicologia, mas eu não estou tão preocupado em tornar aquele organismo um modelo para aquilo que ocorre em invertebrados. Agora, quando a gente quer pegar o invertebrado
estudá-lo e padronizar a sua resposta, seu comportamento, para tornar isso um modelo para aquilo que ocorre em vertebrados, aí as exigências são outras, as necessidades são outras, e aqui no Brasil já tem esse Centro Brasileiro para Validação de Métodos Alternativos, que, na verdade, promove essa questão de desenvolvimento de métodos alternativos, desde que comprovado que o método realmente seja um bom reflexo daquilo que ocorre no animal intacto, em vertebrados e em mamíferos. Então, você tem o BravCam, ou Brav-Sevan, na verdade, que é o que valida o método, o RENAMA, que é o Rede Nacional de Métodos Alternativos, né, que implementa, dissemina isso, e o próprio conselho que regulamenta isso oficialmente, tá? Então, tem vantagens e desvantagens quando se pensa em vertebrados. Eles realmente são mais fáceis de manusear, têm ciclo de vida mais curto, se reproduzem mais rapidamente, muito mais baratos, têm alta taxa de reprodução, tem um número de espécies muito mais diversificado do que a gente tem acesso em termos de vertebrados, onde a maioria das vezes estamos limitados a ratos, camundongos, etc. E também tem a relevância ecológica, e a gente diminui o uso de vertebrados. E diga-se também que na manutenção é muito mais fácil você manter 1.000, 2.000, 5.000 baratas numa sala pequena, num instante só, do que o mesmo número de ratos ou camundongos para os quais você precisaria de uma infraestrutura muito maior. Por outro lado, tem questões, dúvidas ou restrições, ou seja, a representatividade, a sensibilidade, que pode ser diferente, se são representativos realmente daquilo que ocorre em vertebrados. Tem a questão ecológica também, tem o pouco que a gente sabe em termos de comportamento desses animais. Se você pega, assim, dos insetos, a gente entende razoavelmente bem abelhas, e talvez as formigas, e uma outra espécie, alguma coisa mais, para a vasta maioria, a gente não tem a mínima noção do comportamento deles e nem o que regula isso farmacológica, fisiologicamente, tá? E tem a questão da variação biológica, que é um problema, porque a gente não tem, na verdade, insetos padronizados, SPF ou de qualidade, como a gente tem para vertebrados. Então, essa variabilidade também acaba afetando os experimentos e os resultados. Obviamente, tem métodos in vitro, propriamente, ou seja, o animal já não está mais vivo, que podem ser usados como substitutos. Também tem métodos in silico, não vou ler tudo o que está ali nos slides. E também, hoje em dia, a gente tem essa questão da inteligência artificial, tá? Que está cada vez crescendo, e a aplicação disso à experimentação animal. Então, a gente está num caldeirão, digamos assim, uma sopa de possibilidades em relação à experimentação animal, que vai desde aquilo que não envolve uso nenhum de animal, mas de projeção, modelagem, etc., até o uso do animal propriamente dito, tá? Então, quando a gente pensa no uso dos invertebrados, a gente volta a essa questão das possibilidades que tem, da questão de aplicar os 3 R's e de seguir em frente com os princípios que norteiam também a experimentação em invertebrados. Se a gente olhar quais são os principais invertebrados, os principais que são usados, na verdade tem um número muito grande. Eu só coloquei alguns aqui para a gente ter uma noção. Então, você tem os grilos, você tem esse brine shrimp, que é o Artemia, o famoso Artemia, tem minhocas, como o Kenurhabdites, tem as baratas, que é a drosófila, que é aquelas mosquinhos das frutas, tem as minhocas, e tem esse anfíbico daqui, que é o crustáceo para Riale havaiensis, que tem uma professora aqui na Unicamp que trabalha bastante com isso, com ecotoxicologia. E a gente vê que, na verdade, quando você pensa em toxicologia, que é a questão de mecanismos, parte mais de toxinas, venenos animais, etc., ou de produtos naturais de plantas, a gente também tem uma variedade bem grande de animais que podem ser usados e que já têm sido usados nessa questão.
Com relação ao uso, aí que é a parte interessante dessa questão de invertebrados, porque por mais que a gente ache que são muito diferentes, assim, muita coisa são muito parecidos com vertebrados, e os seus circuitos neuronais, as suas respostas, às vezes, imunológicas, respostas fisiológicas, farmacológicas, são muito parecidos, o que permite, de fato, serem usados como modelos para diferentes situações. Então, você pega, por exemplo, Drosophila, já é usado para estudar problemas de alcoolismo, questão de doença de Alzheimer, epilepsia, tem modelos para isso, oncologia, estresse oxidativo, até questões pulmonares têm sido usadas, as baratas mais para coisas neurotoxicológicas, questão de pesticidas, estudos comportamentais, a questão de minhocas, muito usado para pesticidas, contaminação do solo, bicho da seda, usado para estudar certos tipos de fungo, como alguns lepidópteros também, e por aí vai. Tá certo? E, obviamente, tem o C. elegans lá embaixo, que é muito usado em diversas situações. Então, o leque é muito grande, acho que se é uma lista, elencar todas as possibilidades, seria realmente uma lista bem grande nessa questão. Muito bem, então, quando a gente pensa nos invertebrados e a gente tenta usá-los para substituir, ou pelo menos para diminuir o uso de vertebrados, a gente tem que pensar em algumas coisas. E a principal coisa que a gente tem que pensar é qual, de fato, é a semelhança entre esses organismos, tá? Então, quando a gente olha os insetos, a gente vê que eles têm realmente um sistema nervoso central organizado. Tem o cérebro, tem gânglios ventrais, tem um neurônio, digamos assim, que na verdade acaba sendo ventral, mas é o principal, como se fosse espinho dorsal nosso, ou de vertebrados, o neurônio, né? Então, você tem também os gânglios por aí no sistema, conforme mostrado aqui nesse recorte aqui. Então, começa desde o cérebro, na cabeça, aí você tem todo esse sistema do axônio gigante, ou axônio maior, digamos assim, com os vários tipos de gânglios torácicos e abdominais ao longo do animal. E também, quando a gente vai lá para comparar, por exemplo, o nervo principal, no caso de espinho dorsal do ser vertebrado, com, por exemplo, Drosophila, a gente vê que tem estruturas muito parecidas e homólogos, tanto em termos de circuitos, de ligações e de funções. E isso também a gente vê quando a gente vai para o cérebro. Então, do lado esquerdo aqui, você vê que você tem o cérebro de vertebrado, mamífero especificamente, e do lado direito você tem a parte de insetos, tá certo? E o que estão em cores, as regiões, são as regiões correspondentes entre mamíferos e insetos. Então, se você olha esse tal do mushroom body, devido a o corpo, tipo, formato de cogumelo, por isso o nome, mas ele se assemelha ao hipocampo, cerebelo e núcleo accumbens em mamíferos, tá certo? Esses que estão em amarelo, azul e lilás aí. A parte central corresponde ao cerebelo e os gânglios basais, e esse lateral horn corresponde essencialmente ao bulbo olfatório que a gente tem. Então, tem algumas coisas correspondentes que dá para a gente, então, pensar e fazer correlações. Também tem alguns neurotransmissores em comum, mas há uma diferença, especialmente em insetos, comparado com vertebrados, que é o seguinte: no inseto, no sistema nervoso central, a acetilcolina tem um papel muito importante na neurotransmissão, conforme mostrado nessa figura, que é sensível à interação por organofosforados, etc. Agora, na periferia, a neurotransmissão em insetos é essencialmente uma mistura de regulação por glutamato e GABA. Glutamato para excitar e GABA para controlar, para ser inibitório. Isso difere de outros invertebrados. Se você pega, por exemplo, minhoca, ele tem, na verdade, na periferia dele, os receptores nicotínicos, que são semelhantes aos receptores nicotínicos importantes na neurotransmissão em vertebrados, mas em muitos insetos isso não ocorre, e que o principal é realmente a questão da neurotransmissão por GABA e glutamato. Outro aspecto de comparação é a questão do estresse.
quando a gente está falando de bem-estar entre animais e sofrimento, etc. Então, a gente tem essa figura que compara o mamífero com o inseto, mostrando, por exemplo, que tem muita coisa em comum, desde aminos biogênicos, hormônios esteroidais, neurohormônios, que são ativados em cada um dos grupos, tem a questão de estresse oxidativo, resposta imune, metabolismo, ou seja, os mediadores às vezes são um pouco diferentes, mas o conceito geral, assim, o arcabouço do sistema é muito semelhante entre eles. Então, isso também ajuda na hora de fazer comparações entre eles. Muito bem, vamos focar um pouco nas baratas, nessa segunda metade aqui. Baratas tem muitos, tem mais de 4.600 espécies pelo mundo afora. O único lugar que não tem na face da Terra é na Antártida. O resto, até no Polo Norte, região do Ártico, tem barata. Mas desse número enorme, apenas um número bem restrito, de fato, tem a ver com o ser humano ou importantes do ponto de vista de transmissão de doenças ou algum outro tipo de quadro. Mas eu coloquei essas 3 espécies aqui, que são realmente muito grandes, tá? Eles têm, assim, tamanho que chega até uns 10 centímetros de tamanho do corpo, e quando abrem a asa, tem envergadura de, assim, em torno de 20 centímetros. Esse megaloblata longpenis ali, que é a barata encontrado nas Américas, América do Sul, América Central, também é importante em termos de tamanho, mas muito pouco conhecido, porque eles são de cavernas, de florestas úmidas, etc. E esse outro, Macropenestia, é uma barata lá da Austrália, é o maior em termos de peso, até uns 30 gramas de barata, né? Mas a maioria, os que a gente lida, geralmente são bem menores. Então, aqui esse quadro mostra a diversidade, uma seleção desses animais. Se você olhar o painel à esquerda, e logo à esquerda, primeira fileira, primeira barata americana, esse é a periplaneta americana, que é a barata comum que nós temos, que a gente chama de barata de esgoto, né, que você encontra em casa, etc. Então, proporcionalmente, você vê que é menor comparado com várias outras espécies que são usadas e que são conhecidos. Professor Stephen, Oi. Tinham me falado que você poderia ir até umas 5 para as 10. Eu vou estender até as 10 horas esse seu período de fala, senão a gente não tem tempo para as arguições, pode ser? Tá bom, pode ser. Obrigada, desculpa interromper. Não, sem problema. Então, a gente tem essa diversidade. Agora, por que os baratas são interessantes como modelo alternativo? Porque existe um conceito que vocês já devem conhecer, que é o One World Pharmacology, ou seja, essa ideia de que nós estamos interligados pelo uso com o meio ambiente, com o mundo natural, animal e vegetal, através daquilo que nós usamos. Então, se você olhar essa figura, por exemplo, o uso de pesticidas para controlar insetos. Isso nos permite tratar com os animais, mas também tem a questão do efeito não alvo, ou seja, as baratas são afetadas, seres humanos, galinhas e outros animais. A mesma coisa aqui, a gente tem esse ciclo de vida que é influenciado por substâncias no meio ambiente e que essas substâncias, de fato, podem acumular no ciclo alimentar e acaba tendo algum efeito em diversos organismos. Então, as baratas são importantes, tem vários trabalhos que mostram essa questão como é que fala? De uso na toxicologia, na toxinologia, e aplicação disso que a gente tem. E também até tem, por exemplo, modelos de baratas notobióticos, ou seja, aquelas baratas que são livres de patógenos, livres de bactérias que não interessam, ou seja, para quem for estudar de fato de uma forma mais detalhada a qualidade dos animais, tá? Quando a gente pensa na experimentação, essas espécies mostradas aí, Nalfoeta cinerea, periplaneta americana, Blatica dúbia e Blatella germanica, que são os mais importantes. Tem o ciclo de vida, que é mostrado ali embaixo, que geralmente é curto, ou seja, a longevidade é o quê? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, dependendo da espécie, tá?
Então, quando a gente estuda, a gente pode pegar esses animais e tratá-los, ou injetando direto, como foi mostrado no painel superior, ou colocando numa câmara para inalar certas substâncias, ou dando na comida aquilo que interessa para eles poderem ter os seus efeitos. Então, eu vou rapidamente mostrar algumas preparações que nós temos usado, só para vocês terem uma ideia, para a gente caminhar para o final. Então, tem aqui o uso do coração semi-isolado, a gente consegue o coração, isso que chamou a atenção da professora Áurea inicialmente na apresentação, ou seja, dá para você montar essa preparação, o esquema do lado direito ali mostra as câmerazinhas que a gente usa para filmar o coração batendo e o software que registra esses batimentos, e depois com o software a gente consegue analisar determinados parâmetros desse batimento. Então, aqui tem um exemplo de algumas coisas que nós temos feito com alguns venenos geofídicos, de corais, em que você aplica quantidades diferentes e você vê que você tem realmente uma redução na frequência cardíaca, tá certo? E dependendo da dose, em alguns casos, como a última à direita, o microursurinamento, tem pouco efeito sobre o coração, enquanto outros têm ação. Tem também a preparação de junção neuromuscular, que a gente pode montar a barata, dar estímulo na barata, na perna da barata, e registrar a tensão que é gerado, e com isso a gente consegue ver se a substância causa bloqueio ou não. Conforme mostrar o setup à direita ali, você tem o estimulador, eletrodos, amplificador, e você tem o transdutor. E você registra isso através de um software e depois faz o cálculo. Então, a gente, novamente, pegando serpentes, a gente consegue mostrar que tem bloqueio para alguns venenos e outros não. Método bastante simples. A questão é que são bem menos sensíveis do que vertebrados, tá certo? As doses que a gente está usando aqui seriam muito mais assim, potentes, digamos assim, em vertebrados. Aqui tem outro exemplo, a gente fez, foi o professor Charles, um estudo dele com uma alga lá da Antártida, que mostra realmente o bloqueio que é produzido com diferentes extratos e doses desse extrato de produto natural. A questão de locomoção é a terceira possibilidade, ou seja, a gente consegue injetar a substância e ver o efeito sobre a locomoção do animal. A gente tem, no esquema direito, você tem uma câmera, o que é mostrado B, que filma o que está na caixinha, onde você coloca a barata, no A, e no C você tem um software que monitora isso e que gera esse mapinho, mostrado lá à direita embaixo, sobre a andança do animal. Novamente, a gente pode dar, no caso aqui, venenos, e ver realmente essa questão de locomoção. Você vê que se você compara o controle com os diferentes venenos, você vai ver pela intensidade das linhas, digamos assim, os registros, o quanto que você tem de efeitos diferentes. Aí dá para quantificar, fazer intervenção farmacológica, etc. A quarta possibilidade é você medir potenciais sensoriais da perna da barata, especialmente desses sensores que tem na região tibial da barata. Tem um aparelho bem simples, você pega e espeta ali com eletrodos, e isso, a extrema-direita está mostrando que aqui você tem uma minhoca, na verdade, sendo registrado o potencial de ação, transmissão, e o registro que se gera, esse está mostrado embaixo à esquerda. Você tem o controle, no caso aqui tratado com pesticida, que diminui a frequência e a amplitude, tá? Então, aqui o software te mostra a amplitude, mostra tempo de subida, tempo de descida, e o registro, conforme mostrado à direita, em relação aos efeitos que podem ser induzidos. Tem também um outro modelo, que é o modelo olfatório, ou seja, você tenta estudar a memória olfativa da barata, tá? As baratas gostam muito de baunilha, mas não gostam de citronela. Então, você consegue avaliar a preferência por uma ou outra substância e fazer uma intervenção farmacológica para tratar com venenos, com pesticidas, com alguma substância, e ver o que isso gera em termos de resposta. Então, se você olhar do lado direito, do lado esquerdo, nessa figura, você vai ver que para citronela, a barata vai pouco tempo lá, mas para a baunilha, que gosta muito, vai bastante. Quando você trata com pesticida, você vê que isso não afeta muito a resposta
a citronela, que eles já continuam gostando, mas ele não vai tanto lá no pocinho de baunilha. Aí depois, fazendo um pré-tratamento com a substância, você consegue misturar, por exemplo, o glicose que ele gosta com citronela que não gosta, para ver o perfil de resposta. E por último, essa aqui, a atividade de grooming, que é a limpeza que a barata faz das suas antenas, das suas patas. Cada um tem um circuito neuronal diferente, mediadores diferentes. Então, você pode testar substâncias colinérgicas, anticolinérgicos, você pode testar pesticidas e ver que você tem respostas diferentes em situações diferentes, de tratamentos diferentes. Se você olha só o lado direito, você tem uma influência sobre a limpeza das patas, que, ou seja, um aumento nessa atividade de grooming, mas na atividade de limpeza das antenas não é afetado por essa substância. Então, as baratas são bastante interessantes, tem outras coisas que eu não comentei, por questão de tempo, mas que podem ser usados para avaliar a função neuromuscular, comportamento neuromuscular, comportamento de locomoção e outras coisas, função cardíaca, etc. Então, você tem inseticidas, metais pesados, produtos naturais e toxinas que afetam essas respostas. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Acho que eu consegui, passei um pouco do tempo. Meu contato está aí, quem tiver ou quiser falar comigo. Eu esqueci, eu devia ter colocado o contato do professor Charleston aí também. E agradeço também às pessoas que têm contribuído, os alunos, professor Nelson também tem nos fornecido com os venenos, certo? Então, estou à disposição para questões, esclarecer dúvidas, etc. Obrigado mais uma vez, a professora Beth e também ao professor Paulo pelo convite. Espero ter, pelo menos, mostrado que existe um outro mundo fora do mundo dos vertebrados para fazer experimentação animal e testar diversas substâncias. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Stephen. Por mim, eu ficaria ouvindo mais tempo, pena que temos pouco tempo, porque é um assunto bastante diferente. Tem aqui algumas perguntas no chat. O primeiro comentário foi da professora Silene, daqui da UFSC, que trabalha com drosófilos, por acaso, né? Por acaso, não. Sobre emoções, ela diz que sobre emoções em vertebrados, a alegação que conheço e que usamos em nossos estudos em drosófila é que as emoções existem, visto as respostas apetitivas e de repulsa de estímulos. A capacidade de reflexão, ou seja, os sentimentos, seriam limitadas pela ausência de estruturas corticais. Ela diz que ela confessa que esse argumento pode ser falacioso, uma vez que estudos em pássaros, como pombos, corvos e galinhas, indicam capacidades cognitivas sem córtex. Essa realmente é uma questão, quando se pega a literatura, realmente é uma grande discussão. Começa pela discussão, será que o que é mal está demonstrando é uma resposta, digamos assim, instintiva, ou seja, só do instinto, ou é uma coisa realmente pensado, digamos assim, refletido, entre aspas, pelo animal. Essa questão foi, assim, reacendida ou trouxe à tona novamente recentemente, porque teve um grupo lá, acho que nos Estados Unidos, eu não sei se foi no Japão, na Austrália, mas eles estavam estudando abelhas, e o que eles chamam de expressões faciais das abelhas. E aí eles vão mostrando, apresentando para as abelhas diferentes soluções doces, soluções ácidas, azedos, etc. E aí eles conseguiram, assim, mostrar, por exemplo, expressões faciais diferentes, conforme o tipo de substância que a abelha experimentava, de ponto a ponto que era possível, assim, quase que predizer, assim, se a gente vai colocar tal substância que é ácido, que é básico, que é azedo, que é doce, etc., e provavelmente vai gerar tal resposta. Agora, até é difícil, né, essa questão, porque esses animais não falam, então a gente não sabe exatamente até que ponto, porque tudo que a gente faz deles, a gente baseia, ou interpreta deles, a gente baseia essencialmente naquilo que nós conhecemos como seres humanos, como em mamíferos, em vertebrados, né, e aí às vezes os circuitos são diferentes. Mas é uma situação complicada, assim, difícil.
Sim, por isso que ela emenda, né, que é essencial conhecer a biologia do organismo para manter o seu bem-estar. Isso para Isso. todos os animais, né, professor Steve? É. O Carlos Fernandes, que eu não sei de onde ele está falando, ele vai dizer, professor, o seu grupo desenvolveu um biotério de invertebrados? Um, o que nós temos no momento, na verdade, nós precisamos realmente aprimorar isso. O que nós precisamos, o que nós temos no momento é apenas uma sala. Essa época mais de frio a gente mantém um pouco aquecido, porque senão as baratas não reproduzem, não gostam do frio para reproduzir. E são cultivados em caixas abertas, porque a Nalfueta cinerea, que é a espécie que a gente usa, é uma espécie que não voa. Então, se você passa um pouco de vaselina na boca da caixa, os animais não escapam e pode ficar destampado. A gente mantém tampado porque, de vez em quando, tem umas lagartixas que gostam de comer as baratas. Então, a gente tem que mantê-las fora. Mas aí varia, se for periplaneta, por exemplo, voa. Agora, o interessante realmente é isso, ter alguma coisa mais específica, com controle melhor de temperatura, umidade, etc., para justamente manter os animais numa coisa mais estável e não ter muita flutuação, tá certo? Mas, como essa questão não tem legislação, a gente tem que caçar na literatura para tentar entender quais as melhores condições, às vezes. A questão, por exemplo, a dieta. Você pode usar dieta, você pode usar ração esse comercial, ou de gato, ou de cachorro, ou de algum animal de estimação, mas também você pode produzir uma dieta caseira, que é o que a gente produz, e parece que as baratas vão melhor. Aí você mistura, aí você coloca os nutrientes que forem melhores para, de fato, manter a qualidade do animal. Mas o grande problema também é essa questão de variabilidade que eu comentei antes, ou seja, diferente de biotéria, de produção de animais, onde você tem tudo bem controlado e sai como é que fala, um padrão mais ou menos semelhante ao longo do ano, as baratas não têm necessariamente isso. Seria possível, a gente tem colônias, já tivemos colônias que duram bastante, aí, mas de vez em quando, mesmo assim, é bom zerar e começar de novo para não ter problemas ou genéticos ou outros relacionados à manutenção de uma colônia por longo tempo. Tem mais duas perguntas aqui. Vamos ver se talvez essa já feche o nosso hall aqui. Professor Stephen, poderia comentar sobre como, essa é a professora Selene daqui da UFSC de novo, poderia comentar sobre como estudos nos invertebrados podem trazer inovação para a biomedicina? Inovação no sentido de novos tratamentos, novas abordagens. Eu acho que assim, não sei se quando se vai para a literatura, o que você vê muito é essa ideia de substituir ou de alguma forma diminuir o uso de vertebrados para determinados quadros. Então, seja para a questão de doença de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, outros quadros em que, por exemplo, dê para você assim estudar isso sem necessariamente ter que usar vertebrados. A maioria das abordagens vão por esse caminho. Agora, eu não sei dizer muito do contrário, ou seja, se você encontrar, digamos assim, alguma coisa em invertebrados, mas que poderia ser aplicado a vertebrados, ou seja, indo o caminho, porque a gente está começando com vertebrado e indo para invertebrado, vendo se a gente tem modelo em invertebrado para substituir no vertebrado, ou vertebrado. Agora, fazer o caminho contrário, ou seja, começar com o invertebrado, descobrir alguma coisa diferente e ver se isso poderia explicar alguma coisa em vertebrado, já é menos comum. Não é uma coisa que se vê muito na literatura nesse sentido. Eu acho que os esforços são mais no sentido de ver se no invertebrado ou nos invertebrados tem alguma espécie ou grupo que consegue reproduzir o que é visto no vertebrado para depois usar isso como substituto. Inclusive, quando você vê olha os trabalhos,
relativamente poucos os trabalhos que fazem uma validação, digamos assim, do modelo em invertebrados em relação ao vertebrado, que é o que deveria ser feito, na verdade. Uma coisa, como eu falei antes, uma coisa é você usar como modelo para estudar alguma coisa. Agora, outra coisa é você padronizar e falar, não, agora eu posso confiar nesse modelo em invertebrados como substituto para aquilo que eu vejo nos vertebrados. Não sei se eu respondi a pergunta. Maria Fernanda, eu vou pular sua pergunta um segundo e volto a ela, porque a pergunta da professora Roseli vai ao encontro do que ele acabou de falar, acho que está no mesmo gancho. Gostaria que comentasse, a professora Roseli, da Unifesp, gostaria que comentasse quanto às limitações desse modelo para estudos pré-clínicos de fármacos. Em algum momento, a ação desses fármacos deverá ser avaliada em vertebrados e mamíferos, correto? Isso. Eu acho assim, pelo que a gente vê, por exemplo, as baratas têm sido usados para estudar fármacos que a gente usa na clínica como do ponto de vista terapêutico, isso sim. Então, tanto do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de locomoção ou de alguma outra atividades de estresse, antioxidante, etc. Isso tem sido. Então, você tem substâncias como certos antidepressivos, são usados na clínica, têm sido estudados, por exemplo, em baratas. Agora, é mais difícil. Eu acho que ainda tem bastante coisa para caminhar nessa questão de poder assim, chegar e dizer o que realmente eu vejo aqui vai 100% substituir o vertebrados. Eu acho que no frigir dos ovos, em algum momento, isso vai ter que ser testado em vertebrados por causa de algumas peculiaridades em vertebrados ou de questão de metabolismo, etc., toxicidade. Na área que nós trabalhamos aqui, que é mais de venenos, tem, por exemplo, a questão da sensibilidade. As baratas se mostram, dependendo do veneno, mais resistentes do que mamíferos. A gente tem observado isso. A gente tem resultados, por exemplo, usando bungarotoxina, alfa-bungarotoxina, que é bloqueador pós-sináptico, e beta-bungarotoxina, que é pré-sináptico, que em baratas tem pouco efeito, pelo menos no coração não tem muito efeito, vamos ver o que vai fazer na junção, mas quando você vai para um mamífero extremamente potentes, tá certo? Então tem essa questão de sensibilidade. E quando a gente pensa na questão, por exemplo, novamente nossa área, que é a questão do ofidismo e os testes de antissoro, apesar da possibilidade de você testar, usar baratas para fazer uma série de testes preliminares e reduzir o número total de invertebrados, a Organização Mundial de Saúde, por enquanto, continua insistindo que você tem que ter pelo menos um teste de letalidade em mamífero para avaliar, por exemplo, a capacidade neutralizante de antissoro, ou seja, não poderia, neste caso, ter um invertebrado, a menos que seja muito bem comprovado, substituindo o uso de camundongos nesse sentido. Então, eu acho que, assim, até o ponto de eliminar, de fato, a etapa de, pelo menos, estudo pré-clínico em animais, acho que a gente tem um tanto para caminhar nessa questão ainda. Não sei o quão perto, dependendo talvez da área. Talvez possa direcionar melhor alguns estudos para passar dos invertebrados para os vertebrados. Eu vejo o uso de invertebrados muito mais útil, talvez, de fazer todos aqueles screenings iniciais, ou fazer triagem ou de fármacos, etc., para evitar aquele uso maciço que tem de animais no início. Mas na medida que você vai afunilando e vai chegando cada vez perto da questão terapêutica, aí em algum momento você vai ter que talvez ainda usar esses modelos em vertebrados e em mamíferos para você ter uma noção do que está realmente acontecendo. E você falou uma coisa nessa sua resposta para a professora Roseli, que vai agora ao encontro da pergunta da Maria Fernanda, do IB lá da Unesp de Botucatu, da minha terrinha natal.
Ela diz que trabalha com C. elegans e toxicologia ambiental. Assim, obrigada, professor Hislop, pela excelente palestra. Gostaria de saber por que existe essa ideia de que a barata seja um animal super resistente. Você mencionou realmente que ela é resistente. Existe algo em sua fisiologia que tenha gerado essa ideia, por exemplo, sua cutícula? E uma segunda pergunta: a barata seria um bom modelo para estudar desreguladores endócrinos? Bom, deixa eu ver se eu consigo lembrar de tudo que foi falar. É uma pergunta mais detalhada essa aí. Deixa eu ver. Vamos. Pergunta da resistência, se a cutícula tem a ver com a resistência. Não, eu acho que não. Por quê? Porque aquilo que nós testamos, nós estamos ou aplicando direto ao tecido, como por exemplo no coração isolado, ou injetando no animal, não aplicando na superfície. Quando a gente faz essas aplicações, o que a gente vê é que realmente tem uma sensibilidade menor, resistência, sei lá. A gente tem discutido aqui no laboratório a importância disso, porque as baratas elas têm uma capacidade relativamente grande de uma série de enzimas que são capazes de realmente inativar vários compostos. E a gente suspeita que em algumas situações essa resistência seja devido realmente ao sistema de detoxificação que esses animais têm. A questão de cutícula realmente é um problema, por isso que muitos dos pesticidas, etc., são lipossolúveis, né? Para tentar, pelo menos uma vez aplicado, porque é na superfície que o bicho vai entrar em contato com as substâncias para serem absorvidos e produzir o seu efeito. Então, eu acho que é uma combinação de coisas. Acho que essa questão depende muito da lipossolubilidade da substância, mas depende também dessa capacidade de detoxificação que esses animais têm. Tem o lado imune também, a parte hormonal, etc., que foi comentado. Realmente, essa é uma área que a gente não conhece muito bem, não é nem questão de nós não estamos estudando, mas tem relativamente pouca coisa na literatura. O sistema imune, como isso responde a diferentes situações, mas é um aspecto interessante que merece um estudo maior nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, baratas tem um sistema insetos de modo geral, um sistema de coagulação. Só que isso é conhecido acho que em detalhes por acho que umas 3 ou 4 espécies só, e nos outros a gente nem sabe o que de fato acontece com esse sistema e com o sistema imune. Mas tem, por exemplo, tem o sistema de prostaglandinas, de icosanoides, toda essa via de sinalização, respostas inflamatórias, etc. Mas é uma área que eu não tenho tanto conhecimento, mas que vale a pena enveredar e olhar realmente essa questão. O C. elegans realmente talvez seja um invertebrado, digamos assim, mais conhecido, destrinchado do ponto de vista bioquímico, farmacológico, etc., bem conhecido. E Drosophila também, esses dois baratas estão chegando, mas vão demorar um pouco ainda. Professor, obrigada, Stephen. A Silene tinha perguntado como que é feito o teste de preferência na barata. Deixa eu voltar aqui. Com essa figura aqui que está mostrando, né? Então, o que você tem essa é uma caixinha que está a gente está olhando de cima para baixo, esse painel superior. Você tem 2 câmaras, você tem a câmara A, onde é uma área de adaptação, de ambientação, depois tem o B, que é uma portinha que desliza, e aí entra nessa arena C, onde de fato pode andar, e você tem essa rodinha à direita, onde tem vários pocinhos que dá para você colocar substâncias teste, no caso baunilha ou citronela. Aí você vai cronometrando e rodando essa rodinha para avaliar assim o quanto que o animal vai aparecer ou vai para cada pocinho que tem a sua preferência. A gente está desenvolvendo todos os softwares que a gente usa para esses análises, são softwares livres que a gente tem desenvolvido com um colega nosso, que é o colaborador lá da Unifesp,
E a gente está desenvolvendo, está sendo desenvolvido uma para avaliar melhor essa parte de memória olfativa também. Então, se precisar, a gente conversa com o professor Charleston, e aí libera. Mas é bem simples, você coloca nesse ambiente e vai colocando as substâncias de interesse e mudando assim a combinação de oferecimento para ver a preferência do animal para cada substância. Muito legal de ver, porque a gente conhece as dos ratos, né, dos roedores, conhece um pouquinho da drosófila pela silene, agora vendo de barata. A sorte que as baratas não vão. Aliás, eu tenho que agradecer a Isabelle, que foi apresentadora do ano passado, do trabalho, né, que me mostrou os seus trabalhos. Não sei se ela está aqui presente. E assim, o Arthur está perguntando, uma parte de interesse do estudo com as baratas se deve a elas terem neurotransmissores similares no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central, o que permite colher dados com modelos mais simples. Até que ponto a atividade elétrica registrada no sistema nervoso periférico... Posso, biscoito? Tá bom. Ana Paula, o seu áudio estava ligado. Desculpa. Não, Ele pergunta assim: até que ponto a atividade elétrica registrada no sistema nervoso periférico de barata pode refletir de forma confiável os processos que ocorrem no sistema nervoso central, considerando a semelhança entre esses seus neurotransmissores e mecanismos de comunicação? Dá para distinguir as duas coisas. Os neurotransmissores, realmente, algumas coisas no sistema nervoso central são compartilhadas com o periférico, mas, como eu comentei, por exemplo, a questão da neurotransmissão, por exemplo, músculo esquelético, não é pela via colinérgica, acetilcolina, é pela via GABA-glutamato, diferente do sistema nervoso central. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no uso de organofosforados, a gente tem o uso de organofosforados como inseticida, mas a gente está afetando principalmente o sistema nervoso central e não necessariamente a junção neuromuscular. Tem outras coisas, a octopamina é um dos principais mediadores periféricos, que substitui em grande parte as catecolaminas que nós temos em vertebrados, etc. Agora, existe comunicação, existe sim. E tanto nos estudos que a gente faz, a gente ainda tem que fazer a parte mais farmacológica para distinguir, saber o que está acontecendo. Mas existe um modelo interessante, que é o modelo da barata sem cabeça, tá? Que é um modelo que o animal ele sobrevive sem cabeça, se decapita ele literalmente, e ele sobrevive durante uma semana, tá? Ele faz todas as outras funções normalmente, ele caminha, faz locomoção, etc, etc. Ele acaba morrendo porque não tem mais capacidade de beber água, então ele morre de desidratação, ela morre de desidratação. É um modelo interessante porque aí você dissocia a questão do cérebro, ou do controle cerebral, digamos assim, daquilo que ocorre perifericamente. Porém, a gente tem que lembrar que tem esses gânglios que são mais ou menos autônomos, digamos assim, daqui, ao longo do abdômen, da região torácica, que mantém o animal funcionando normalmente, digamos assim. Então, a gente vê, por exemplo, você pega o coração no animal sem cabeça, o coração continua funcionando normalmente. Inclusive, quando você vai na literatura, você vai ver que há muita diversidade. Tem alguns insetos que têm um controle neuronal do tecido cardíaco e outros que não têm. Outros que uns têm um sistema colinérgico lá, alguma coisa, e outros que não têm. Então, o número de espécies que a gente usa é muito limitado para a gente sempre fazer umas generalizações nesse sentido. Então, assim, há mecanismos para avaliar o quanto que o sistema nervoso central influencia
e dá para a gente ter uma noção. Assim, mas ainda tem muita coisa para saber, para se informar, para estudar, para esclarecer nessa questão. Deixa eu só, a gente está comentando aqui de comportamento, eu coloquei essa questão da locomoção só para chamar a atenção, porque acho que você acabou de mencionar a questão em ratos, essa correlação que a gente busca, talvez quem trabalha aí, que conhece a parte de comportamento de rato, aquele teste de cruz elevada, é isso, né? Elevated Maze Test, ou seja, tem braço aberto, braço fechado. Quando você coloca a barata, ela tende, se você olhar esses traçados aqui em cima, ela prefere ficar mais na periferia, como você vê no controle. Quando você começa a tratar com determinadas substâncias, você vê que você começa a ter mais caminhos cruzando a área aberta da caixa. E a gente tem discutido o quanto que isso, eventualmente, é uma coisa, entre aspas, anti-ansiedade, ansiolítico, digamos assim, ou seja, que a barata, por algum motivo, quando tratada, ela perde esse medo, porque a tendência dela é procurar lugar de abrigo. Na caixa a gente não coloca nada, fica andando desse jeito, procurando. Mas o quanto que essas travessias, cruzando esse espaço aberto, indica alguma coisa do sistema nervoso central em que a barata está perdendo o medo de ficar em áreas mais abertas, etc. Então, talvez isso seja um modelo interessante de testar, avaliar e ver se isso tem relevância, com correlação com, por exemplo, o modelo invertebrado que a gente conhece muito bem. Acho que é só isso. Eu acho que agora a gente vai encerrar as perguntas. Eu agradeço a todos que perguntaram. O professor Stephen deixou o e-mail dele ali, que é Hislop. Se você voltar lá para o seu último slide para mostrar o seu endereço mais uma vez, @unicamp.br, o professor ficará feliz em responder as questões. A Isabelle estava falando aqui, ela está presente, um abraço, Isabelle. A Silene termina comentando que também a drosófila, elas também preferem a periferia, e o estresse aumenta a exploração do centro. Então, interessante também. E ela disse que vai ler os seus artigos para depois poder também entrar em contato. Então, agradeço mais uma vez a sua palestra, foi muito legal. A gente vê pelo número de perguntas e interessados no assunto e curiosos, estamos todos aqui. E agora eu vou passar a palavra para o Paulo. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu não sei, se me permite, só um minutinho, Beth. Veja se o Charleston, você está ouvindo, você está ligado, porque de repente ele tem alguma coisa para comentar. Ele que tem mais na parte. O Charleston falou aqui: parabéns, Stephen, excelente apresentação, parabéns a todos os organizadores, mas ele pode falar. Ana Paula, por favor, o seu microfone está aberto. Charleston, se você quiser fazer algum comentário. Bom dia, Stephen, bom dia, professores, professora Áurea, professor Paulo. Não, excelente, Stephen, eu acho que você respondeu perfeitamente ali. Nessa questão da barata ela ser resistente, né? Essa questão dela ter muitas enzimas ali de detoxificação mesmo, como o Stephen comentou, né? E ela é um animal extremamente resistente. Para vocês terem uma ideia, a gente está injetando metanol na barata, porque tem alguns compostos que só dissolvem em metanol, e ela não morre. Então, assim, se a gente injetasse num camundongo, num rato, provavelmente eles morreriam muito rapidamente. Mas na barata é possível fazer esse tipo de intervenção, né? E avaliarmos aí a diferença, é o que a gente está fazendo agora, né? Avaliando ali os efeitos do metanol no comportamento e para verificar se dá para fazer uma comparação aí com as drogas que a gente está testando, né? Mas nesse aspecto é um animal muito resistente mesmo. E é resistente também essa vantagem de você não precisar de muito cuidado com ele, né? Você tendo uma temperatura ali padronizada, são animais que você não precisa ter aquele cuidado tão efetivo quanto ratos e camundongos. Então eu vejo como uma oportunidade muito boa
na hora de implementar ensaios laboratoriais com insetos, também por conta disso. O custo é baixo, né, de manutenção, e isso facilita muito aí a sistemática, né, de ensaios laboratoriais usando os insetos. Mas o Stephen, foi maravilhosa a apresentação dele. Ok, muito obrigado, professor Stephen, pela sua disponibilidade em trazer esse assunto para as nossas discussões do SIG. A professora Áurea, pela indicação e por moderar, pela indicação do professor Stephen e por moderar essa sessão. Nós vamos finalizando essa sessão. Professor Stephen, por favor, coloque no slide seguinte, onde a gente mostra o endereço em que vocês podem encontrar. Ana Paula, por favor, desliga seu microfone. Onde vocês podem encontrar as gravações das sessões do SIG Farmacologia e Terapêutica. Disponível no site da SBEFT, no grupo de trabalho SIG Farmaco, vocês podem encontrar a disponibilização das gravações, inclusive dessa sessão de hoje, no site da SBEFT, sbeft.org.br. Lembrando mais uma vez aos participantes que desejam, que querem, que precisam emitir o certificado de participação, é um certificado eletrônico, automático, então tem que fazer aquele acesso ao cadastro e pedir o registro da presença na sessão e ter permanecido conectado por pelo menos 45 minutos nessa sessão. O próximo SIG será no dia 19 de agosto, que será apresentado pela professora Samia Joca, da Universidade de Aarhus, da Dinamarca, tendo como moderadora a professora Janaína Zanovelli, que está presente hoje na sessão lá da Universidade Federal do Paraná. Então, a próxima sessão, no dia 19 de agosto. Agradecemos a participação de todos, tenham um excelente dia e até a próxima sessão, no dia 19 de agosto.